Você começa a navegar agora pelo Ondas Impressas, o seu podcast quinzenal sobre o universo da impressão. Olé, olé, militantes da impressão, aqui Tânia Galuzzi e comigo, para mais este mergulho no universo da impressão, Hamilton Costa. Olá pessoal, olá a todos os amigos que sempre estão conosco, uma vez mais. Olá Tânia, vamos lá? Vamos lá. Pessoal, eu vou começar agradecendo a audiência de vocês e as interações a partir da estreia desta quarta temporada. Vários de vocês comentaram e compartilharam o primeiro episódio. Gente como o Leandro Lemes, o Valdir Primeiro. Aliás, o Valdir é ouvinte desde 2020. E o Valdir é daqueles ouvintes que a gente ama. Não, a gente ama todos os ouvintes, mas ele é daqueles ouvintes que, além de ouvir, dá pitaco, aponta detalhes que a gente pode melhorar. Então, beijão, Valdir, muito obrigada. Abraços e beijos também para o pessoal da Camicards Cartões e Convites, para a Karina Cândido, do Grupo Tiliforme, e para o Rafael Infante, que acompanha sempre a gente. Eu vou aproveitar e mandar um abraço para o Paulo César, sua esposa Lu, da Celu Artesanal do Rio de Janeiro, que produz embalagens artesanais. Aliás, tem fotos lindíssimas deles no Instagram, que por onde eles me contataram, é a quem eu fiquei de mandar um abraço aqui do Ondas. Abração para vocês, Paulo e Lu. E agora nós temos mais um espaço para essa interação. O Spotify está com novidade que nós já incorporamos ao Ondas. Agora, quando você entra no episódio, lá no descritivo, lá no Spotify, tem uma caixa de perguntas e uma enquete para a gente ampliar a conversa que começa aqui no podcast. Então, gente boa, vamos conversar pelo Spotify também. Aproveita quando você estiver lá no Spotify, deixando seu comentário, respondendo a pergunta, participando da enquete. Aproveita para dar 5 estrelas para o Ondas. Lembrando que, além das mídias sociais, tem o velho e bom e-mail, ondasimpressaspodcast@gmail.com. Agora vamos ao tema deste episódio. Vou te falar, Milton, não sei você, mas eu nunca falei tanto sobre embalagens nesses meus 30 anos de indústria gráfica. Olha, eu vou te falar, desde a pandemia, só de palestras que eu fiz, junto com o Rainer e outros na América Latina, foram algumas, viu? Porque esse é o assunto mesmo. Então, com a disseminação da comunicação digital, queda nas tiragens e tudo mais que a gente vem vivendo, na última década, todo o setor voltou seus olhos para as embalagens, porque é o segmento que sofreu menos com toda a revolução digital. Então, é natural as gráficas buscarem nichos mais rentáveis, e eu, como jornalista especializada no setor, reporto esse movimento. E aí tem mais um fator diretamente ligado ao que a gente vai falar aqui, que é a maior atenção da sociedade em relação ao meio ambiente. Eu dei uma busca no Estadão e nos 14 primeiros dias de março, o jornal trouxe 41 textos entre matérias, artigos e editoriais nos quais constam a palavra sustentabilidade. 41 textos em 14 dias dos mais variados assuntos, desde os shows do Coldplay aqui no Brasil até licitações governamentais, passando pelos ataques de tubarão em Pernambuco. Na Folha, no mesmo período, foram 32 textos com a palavra sustentabilidade. E as embalagens estão no centro de muitas dessas discussões, justamente porque são uma face muito visível, palpável dessa questão. Se por um lado todo mundo já viu pelo menos uma vez na vida uma imagem do que acontece com o descarte incorreto das embalagens, por outro, a gente recebe quase que diariamente notícias sobre novos desenvolvimentos, capazes de reduzir o impacto ambiental das embalagens. E olha só que interessante, Tânia, eu achei um estudo da Smithers, né, antiga Pyre Smithers, agora Smithers, 2022, medindo o que eles chamaram de mercado global de serviços de embalagem. O que quer dizer isso? É aquela parte do mercado que envolve toda a parte de criação, desenvolvimento de projetos, não só
das marcas, né, mas também de agências e de convertedores ligadas a essa questão, o que inclui também toda a questão da sustentabilidade de embalagem. E a previsão deles é de um crescimento de 9,5% ao ano nos próximos anos, exatamente em função disso. E estimaram que só em 2022 esse mercado representou 50 bilhões de dólares, olha só. Isso, o mercado de embalagens representou esse valor que você falou? Não, não, o mercado de serviços de embalagem, todo aquele serviço voltado ao desenvolvimento de embalagem. E com a questão da sustentabilidade, quer dizer, a questão da rapidez ao mercado com que as marcas têm que ir aliada à questão da criação de embalagens com o lado sustentável, o crescimento anual desse mercado vem sendo forte nessa faixa de 9,5% ao ano. Bom, né, então esses esforços estão crescendo pra caramba, também porque, né, falando aí de sustentabilidade, a sociedade pressiona as marcas, os brand owners pressionam os fabricantes de embalagens, os fabricantes pressionam os seus fornecedores, num círculo virtuoso que impulsiona o surgimento de soluções inovadoras. É tudo lindo, só que não é assim, né? Não é tudo simples assim, tudo maravilhoso. O desenvolvimento de uma nova embalagem não é algo simples, porque a embalagem tem de cumprir uma série de atributos que culminam no seu propósito essencial, que é viabilizar o abastecimento da população de forma eficiente e segura. Quando a gente coloca a exigência da sustentabilidade, a complexidade se eleva, porque envolve outros tantos fatores e é justamente sobre isso que nós vamos falar aqui hoje. Pois é, nesse episódio nós conversamos com o Ricardo Sastre e com a Cristiane Zeni. O Ricardo é doutor em engenharia de produção e pós-doutorando em design e continua na academia como professor pesquisador. Ele trabalhou em gráfica, inclusive teve uma lá no Rio Grande do Sul, e já acumulou 26 anos de experiência em produção de embalagem. A Cristiane é designer de produto, mestranda em engenharia de produção e soma 16 anos de experiência em desenvolvimento de embalagens, sobretudo de projetos sustentáveis. A Cris trabalhou em gráfica, inclusive com o Ricardo, e em janeiro de 2021 eles criaram a Mudra Design, voltada ao planejamento de embalagens. Nós conversamos sobre vários aspectos ligados ao desenvolvimento de embalagens sustentáveis, desde a concepção do produto, ciclo de vida, até a relação entre donos de marca, projetistas e fabricantes de embalagem. Antes da gente ouvir os dois, um pequeno intervalo e depois nossa conversa com o Ricardo Sastre e a Cristiane Z. Somos todos militantes da impressão. Com mais de 40 anos de experiência, a Neoband é uma das maiores referências no segmento de comunicação visual. Contamos com uma equipe de especialistas para a produção de materiais e campanhas de publicidade para pontos de venda dos mais diversos segmentos. Atuamos dentro dos padrões de qualidade e segurança, com equipe ágil no desenvolvimento de seus projetos. Oferecemos soluções para a impressão de grandes formatos, mídia OH, materiais para ponto de venda, vitrinismo, sinalização, envelopamento de frotas e soluções em impressão soft signage. Acesse o site neoband.com.br e saiba mais. Neoband, para ideias de todos os tamanhos. Cristiane e Ricardo, muito obrigada por vocês estarem aqui conosco. Oi, Tânia, muito obrigada pela oportunidade. Olá, Tânia, Milton, Cris, muito obrigado pela oportunidade, pelo espaço de a gente debater sobre embalagem e sustentabilidade. Legal, Ricardo e Cris, um imenso prazer tê-los aqui. Vamos lá. Gente, nunca se falou tanto de sustentabilidade no universo das embalagens. Na opinião de vocês, aqui no Brasil, a busca por embalagens de menor impacto ambiental já atinge as empresas menores ou ainda está restrita às grandes marcas? Depende muito do segmento que essa empresa está atuando. Hoje, a sustentabilidade em empresas que têm um produto mais competitivo ou que brigam muito por preço, por projetos sustentáveis, de certa forma eles tendem a ser ainda com custos mais elevados que os projetos convencionais, né? Muito por uma questão de escala,
ou até mesmo de materiais que ainda não têm um preço competitivo, o tamanho da empresa ele tem uma certa influência, mas ele não é um fator determinante, né? A gente já viu casos de empresas pequenas, clientes nossos, que sim, investem em projetos sustentáveis, né? Mas vai depender muito do quanto essa empresa está disposta a investir e se o mercado que ela atua permite que isso aconteça. Eu acho que também tem muito a ver com o conceito da marca, né? Às vezes, empresas menores que estão mais voltadas para a sustentabilidade, elas vão olhar mais para isso, enquanto marcas grandes que não têm sustentabilidade no core dela, não, vai acabar não olhando tanto. Pode depender do foco também. Bom, a gente sabe que o desenvolvimento de uma embalagem sustentável, ele vai muito além do design e da escolha das matérias-primas. O que mais está envolvido num projeto de embalagem sustentável, gente? Além do design, a gente tem que olhar muito para a cadeia como um todo, né? O projeto de embalagem ele não consiste só em desenhar uma embalagem funcional ou esteticamente bonita, enfim, acho que é uma área que abrange muito mais desafios, por exemplo, como que isso vai ser produzido, como que isso vai ser envasado, como que isso vai chegar até o ponto de venda, qual vai ser a interação com o consumidor. E fora isso, a gente não pode olhar para a embalagem como um item sozinho. Ela está inserida num sistema que envolve muito mais embalagens. Então, por exemplo, a embalagem, quando vai sair lá do fornecedor para ir para a linha de envase, ela vai estar dentro de uma outra embalagem que vai transportar ela. Depois, esse produto também vai ser transportado em outras embalagens até o ponto de venda, né? A gente vai ter caixas de papelão, vai ter pallets, vai ter outros elementos que também vão impactar no ciclo de vida dessa embalagem. Então, quando a gente fala de sustentabilidade, a gente não pode olhar só para o problema isolado, a gente tem que olhar para o sistema como um todo e identificar oportunidades de melhoria ao longo da cadeia, né? Não só ali olhando exclusivamente para aquele objeto, né? Um outro fator importante é a integração do processo de desenvolvimento do produto com o processo de desenvolvimento de embalagem, né? Porque o que a gente nota no mercado é que as empresas elas não integram essas duas áreas. Por exemplo, desenvolve um produto e quando esse produto está desenvolvido e tem lançamento, eles vão pensar na embalagem. Isso, de certa forma, pode ter um impacto negativo ambiental, né? Porque essa embalagem possivelmente ela não vai ser pensada com essa integração e talvez haja algum desperdício de produto, algum problema no transporte e outros danos, né, que poderiam ser evitados. Esse, evidentemente, é um processo, pelo que vocês estão descrevendo, complexo, né? Quer dizer, como lidar com essa complexidade no desenvolvimento de um projeto de embalagem? Olha, o primeiro fator que eu coloco é exatamente esse olhar do ciclo de vida ou do sistema da embalagem como um todo. Eu entender que essa embalagem ela transcorre por diversas etapas no processo, que vai desde a extração da matéria-prima até o correto descarte, né? E cada etapa que a embalagem vai passando, ela tem uma interação interna, ou seja, ela existe uma complexidade num elo da cadeia, como, por exemplo, a própria fabricação da embalagem, ela tem as suas particularidades, e a interação entre as etapas. Então, existe um universo na fabricação da embalagem e existe um novo universo no processo de envase. E nesse meio do caminho, existe também algumas interações que devem ser observadas. Por exemplo, a embalagem produzida ela é colocada dentro de uma outra embalagem para poder acondicionar uma quantidade X para entrar na linha de envase. Isso tem um transporte, tem uma conservação, tem uma série de questões ali. Então, o primeiro ponto para lidar com a complexidade é entender, de fato, a embalagem como um todo e como um sistema complexo, né? E dessas etapas, qual delas é a mais desafiadora? Eu acredito que a etapa mais desafiadora é o desenvolvimento do projeto em si, porque o projetista ele vai ter que olhar para todas essas etapas e buscar atender as necessidades de cada um. O projeto ele vai ter que atender o fornecedor, né, de embalagem, o que vai produzir a embalagem em si, mas ele também vai ter que olhar no projeto como é que esse
esse produto vai ser envasado, como é que ele vai ser distribuído, se ele vai ser refrigerado ou não, se ele tem que suportar calor ou não. A parte de venda também, como que ele vai ficar exposto, se ele vai ser empilhado, se ele vai ser vendido online, e aí também tem outros requisitos que têm que ser atendidos. O designer ou o projetista, nesse momento, ele é a chave fundamental, assim, para conseguir olhar para todas essas etapas e também pensando no descarte. Como que isso vai ser descartado depois que for usado pelo consumidor? Como é que isso chega numa cooperativa de reciclagem? Se vai ser possível de desmontar, se vai ser feito de um material que permite a reciclagem, né? Então, são muitos pontos que têm que ser observados antes de fazer o projeto. Você concorda, Ricardo, que o projeto é a fase mais desafiadora? Olha, eu concordo porque ali que que se origina tudo, né? A gente vê muito no mercado replicações de projetos já existentes, né? Por exemplo, eu pego uma caixa de embarque, mudo a dimensão e coloco essa embalagem em outra linha de produção. Mas o pensar em desenvolver uma caixa de embarque melhor, ou até mesmo eliminar uma caixa de embarque, por que não, né? Esse é um olhar do projetista. Então, sendo o projeto a origem de tudo, eu concordo com a Cris, sim. Bom, eu vi no site da Mudra que vocês ajudam as empresas a aumentarem a eficiência no fluxo de produção e, consequentemente, a rentabilidade dessas empresas, e que esse trabalho é voltado para as gráficas e para os convertedores. Então, isso é um ponto bem interessante. Eu queria que vocês contassem um pouco desse trabalho e que perfil de empresa normalmente busca esse tipo de consultoria e como é que isso acontece. Bom, a gente tem 3 segmentos que nós prestamos consultorias mais comumente. As agências de design, com trabalhos de mostrar para as agências que existe outras etapas, né, não só o design gráfico, e que o design gráfico ele deve trabalhar conversando com essas etapas para que esse projeto ele realmente seja viável de produzir. Então a gente faz uma consultoria levando toda a parte técnica da embalagem para o criativo, para o design gráfico conseguir entender até onde ele pode ir, né? Uma outra consultoria que nós fizemos é na própria indústria de embalagem, melhoria de fluxo de trabalho, aplicação do Lean, treinamento na área de pré-impressão, na área de vendas, né? Nós viemos da área gráfica, então a gente entende o outro lado do balcão, né? Então, vender embalagem não é uma tarefa muito simples porque é um produto customizável, né? Então, a gente dá esse tipo de treinamento para a área comercial, a gente dá esse tipo de treinamento para a área de pré-impressão e otimiza processos também dentro do fluxo de trabalho do chão de fábrica, né? E também nós prestamos consultoria para a indústria de envase. Essa consultoria geralmente é o mapeamento do sistema de embalagem, que em muitos casos as empresas elas não possuem de maneira clara quais são as embalagens que utilizam, quais são os componentes, quais são as embalagens primária, secundária, terciária, quarto nível, quinto nível, com um determinado produto. Então a gente desenha esse sistema de embalagem, a partir desse desenho a gente propõe melhorias que elas estão relacionadas à mudança de projeto estrutural, adequação de fornecedores, troca de materiais, né? Enfim, tem N pontos que a gente pode atuar para reduzir o custo unitário da embalagem, né? O faturamento da embalagem de uma determinada empresa, e automaticamente isso gera uma redução de impacto ambiental, porque onde eu estou reduzindo materiais, etapas, processos, energia, eu também estou contribuindo com a redução de impacto ambiental. Muito legal. E vocês têm algum case de sucesso que vocês podem citar, principalmente na parte gráficas ou convertedores, ou se não, em alguma das outras 2 áreas? Tem um projeto que a gente gostou muito de fazer, que foi dentro de uma indústria gráfica, aqui no Rio Grande do Sul, e a gente mapeou esse processo que o Ricardo estava comentando, desde a venda até a pré-impressão. Essa gráfica ela tinha bem resolvida a parte de produção dela, só que o desafio era organizar tudo que vinha antes da produção. Então, por exemplo, o cliente às vezes entrava em contato com a gráfica e aí conversava com o vendedor, e aí esse vendedor ele tinha uma dificuldade de passar todas as informações adiante, porque algumas informações se perdiam, algumas coisas aconteciam fora do prazo determinado, aconteciam muitos retrabalhos nesse processo.
Então a gente mapeou todos os pontos, todas as interações que aconteciam desde a entrada do pedido, todas as pessoas que esse pedido passava, todas as etapas que eles faziam espontaneamente até chegar na pré-impressão. Claro, eles já tinham um processo interno deles, mas eles nunca tinham mapeado isso e feito como um mapa visível a todos. E quando a gente fez isso, a gente pôde perceber que muitas etapas não faziam sentido, porque elas acabavam acontecendo duas vezes, porque elas eram feitas por duas pessoas diferentes, né? Uma começava e a outra terminava, e aí não fazia sentido isso, poderia ser muito mais rápido se fosse organizado de formas diferentes. Então a gente conseguiu mapear tudo isso que acontecia e eliminando as perdas de tempo e os gargalos que aconteciam sem querer. Isso resultou num mapa que tinha aproximadamente 110 etapas, se eu não me engano. E a gente conseguiu reduzir isso para 89 etapas. Então, foi uma redução bem interessante que foi feita basicamente observando a rotina dos funcionários, porque o processo ele funcionava, ele chegava até a produção, ele saía da gráfica, tudo certo, mas a gente percebeu que muitas coisas podiam ser evitadas lá no começo. E aí, com essa organização também, a gente conseguiu evitar que muitas dessas falhas chegassem até a parte de produção. Então, isso também acaba gerando uma grande economia, né? Porque evita erros de impressão, erros de estampa, enfim, coisas que podem acontecer depois e que já não tem mais muito como consertar. É curioso você falar isso, eu não imaginava. Eu não imaginava que você fosse citar essa fase, né? Eu imaginei que vocês fossem dar algum exemplo na área de produção e na verdade, você está falando aí de processo anterior a isso. É muito curioso, muito curioso. O fluxo de trabalho em gráfica tem dessas coisas, né? Eu sempre lembro de palestras que a gente faz, uma vez fiz junto com o Bruno Cialone para referendar o que a Cris está dizendo, e ele mostra a foto, sabe, esses fios que tem nos postes, ele fala, se o fluxo de trabalho é parecido com esse, você está numa situação igual essa que você falou, que você tem que rever todos os pontos, tá certo? Mas esses são parentes que você pode até cortar depois, tá? Mas eu lembro, o Bruno vai gostar dessa citação, porque eu lembro muito dessa imagem. Você está falando, eu tô vendo ela na minha mente. A gente fala muito disso, rever os pontos. O desperdício de tempo ele é intangível, né? Então é muito difícil mensurar o quanto se perde com um fluxo mal feito nessas primeiras etapas, porque ali é dinheiro, é desperdício também, né? Um levantamento da Heidelberg mostra que 55% do tempo de a produção de um trabalho gráfico ele está exatamente nessa fase, entendeu? Então, você trabalhar em cima disso... 55%, Hamilton? 55% do lead time da produção. Nossa, é bastante mesmo. Muitas gráficas está perdida no processo, entre a área de vendas e aí o início da produção, que na pré-impressão, que é exatamente o ponto que eles estão colocando. Bom, gente, eu venho batendo numa tecla e quero saber a opinião de vocês. A gente aqui é partidário da ideia de que a indústria gráfica e de conversão deveria se envolver mais no projeto de uma nova embalagem. E aqui eu não estou falando nem de sustentabilidade num primeiro momento, tá? Eu vou citar aqui uma pesquisa que eu mencionei no último episódio da temporada passada, temporada 3 do Ondas, onde a gente falou sobre perspectivas para o segmento de embalagem, e eu citei lá uma pesquisa promovida pela organização Two Sides. Foi uma pesquisa feita em 2019, divulgada em 2020. Ela foi feita aqui no Brasil com 39 fabricantes de bens de consumo. Quem é ouvinte de Ondas já conhece essa pesquisa, porque eu amo essa pesquisa e eu estou sempre citando. O objetivo da pesquisa era conhecer a visão dos decisores em relação às embalagens de papel. E a pesquisa mostrou claramente um gap no relacionamento entre o convertedor e a indústria. Apenas 24% dos entrevistados concordaram totalmente com a afirmação: os fabricantes de embalagens procuram saber o que eu preciso e buscam soluções. Como é que vocês encaram essa questão? Vocês percebem esse gap? Sim, existe um gap. Eu particularmente acredito que o projeto ele deve ser feito por empresas especializadas em design estrutural de embalagem e que não tenham vínculo direto com a indústria de embalagem. Por que eu digo isso? Porque
O projetista que trabalha na indústria de embalagem, ele vai fazer um projeto baseado no chão de fábrica ou no portfólio de produtos que aquela determinada indústria de embalagem tem a oferecer. Muitos casos que a gente já vivenciou na prática, essa solução ela não foi a mais adequada para o cliente, pois a solução ela deveria ter sido feita como uma troca de processo de fabricação. Por exemplo, uma etiqueta adesiva que estava sendo produzida em offset, ela seria mais adequada num processo flexográfico. Porém, aquele projetista, por ter um vínculo numa indústria de embalagens em offset, ele acabou oferecendo essa solução porque estava dentro do seu portfólio. O projetista que trabalha focado nisso, ele tem uma habilidade maior, ele tem uma liberdade de certa forma e também ele tem um foco maior em projetos para observar, inclusive, essa complexidade que a gente citou, né, anteriormente do programa. Eu compartilho de uma visão bem parecida. Eu acho que o papel do design, como eu falei anteriormente, ele tem que ter uma visão muito mais ampla do processo como um todo. E às vezes, estando dentro de uma empresa, a gente fica com esse olhar um pouco mais restrito. Eu acho que é importante que tenham profissionais dentro das indústrias para fazer essa parte de revisão do projeto, de buscar melhorar o processo interno da empresa. Mas, infelizmente, pode ser que essa pessoa não tenha acesso a todas as informações que estão envolvidas no projeto. Talvez esse projetista ele não vai saber quais são as necessidades do público-alvo, não vai saber como esse produto fica exposto em gôndola, e isso vai interferir muito no resultado do projeto e também pode acabar interferindo nessa parte de invase. Eu acho que é importante as gráficas terem um bom profissional que ajude nessa questão de fabricação, mas eu acho que ele não deve ser o responsável por resolver os problemas do cliente, né, como um todo, assim, porque ele não vai ter acesso a todas as informações que precisa para fazer um bom projeto. O que a gente defende é justamente que a gráfica forme ou contrate ou promova dentro da própria gráfica esse conhecimento para que ele conheça, sim, a gente tem falado muito, né, Milton, que a gráfica precisa entender o cliente do cliente, né, Milton? Esse é um trabalho que a gente faz na prática, né? Não só escreve, fala, mas faz na prática. Trabalho com empresas daqui e muitas consultorias que eu chamo de serviço além da impressão. Né? Você está envolvido com o cliente, entendê-lo melhor e poder desenvolver serviços muito além da impressão. Quer dizer, esse não seria um deles, ou parte desse trabalho não seria um deles, ou dentro da vivência de vocês entre a marca, o fabricante, tem algum outro serviço que ele possa se dedicar dentro dessa área? O projetista da gráfica, por exemplo, ele poderia ter um contato maior com o cliente, com o projetista que desenhou a embalagem original, porque geralmente os projetos, quando chegam na gráfica, eles já foram desenvolvidos pelo menos uma parte, né? Eu acho que se o projetista da gráfica for bem instruído a desenvolver novos projetos, a buscar inovação, eu acho que é interessante ele ter contato com o designer do cliente para juntos eles desenvolverem a melhor solução. O cliente ele vai poder passar todos os pontos que ele deseja na embalagem e o projetista da gráfica ele vai poder contrapor com as restrições de produção que ele vai ter. E aí eu acho que sim, é bem interessante ter esse treinamento, porque isso vai evitar muitos erros lá na ponta. Se esses problemas de produção já forem comentados lá no começo, né? Se o projetista puder falar para o cliente, olha, eu acho que esse tipo de fechamento não vai funcionar porque não vai ficar legal depois de colado, vai dar muito trabalho para montar, algumas coisas nesse sentido, algum tamanho de orelha que pode interferir lá no processo, alguma coisa assim, eu acho que é super enriquecedor, dá muito mais confiança para os clientes contratarem aquela gráfica para produção e acho que melhora muito o relacionamento esse relacionamento entre gráfica e cliente, assim.
Aí entra muito na área de protótipo, né, nesse desenvolvimento de protótipos e trocas de ideias, e tem uma área que é cada vez mais fundamental na embalagem, vocês sabem que é a questão de gestão de cor, né, e é um processo complexo isso em relação ao substrato que vocês estão usando, o sistema de pressão que vocês estão usando. Acho que esse envolvimento, esse entrosamento deve ajudar muito nessa história toda, vocês não acham? Com certeza, Hamilton. O que a Cris comentou que é complementar, né? O projetista que trabalha dentro da indústria, ele tem um conhecimento maior sobre o processo produtivo. E então o projetista que trabalha fora, ou até mesmo a área de desenvolvimento da próprio cliente, ele tem um conhecimento complementar. Eu vejo que essa integração ela é super rica, né, e multidisciplinar, porém nós percebemos que no dia a dia é difícil que o cliente ele dê essa abertura para que a indústria de embalagem ela participe da reunião de briefing, por exemplo. Isso eu concordo com você. Também concordo. Acho que muitas vezes o cliente ele fala que a gráfica não participa, mas também ele acaba tolhindo essa participação. Eu concordo totalmente. Eu acho que vai meio na linha daquilo que a Cris falou. Se você tem um profissional lá que vai apresentar para o cliente soluções ou termos que ele vai sentir segurança nesse profissional, eu acho que aí num segundo, numa terceira, numa quarta, num quarto projeto, talvez ele chame esse cara. Esse cara ele tem muita coisa a acrescentar, vamos chamar ele para a mesa. O que a gente insiste nisso é para ele sair um pouco daquela, vamos dizer, visão clássica da gráfica de excelente reprodutor de originais, que é um pouco além disso, tá certo? Está envolvido na estratégia. Mas legal as observações. Eu tenho uma provocação a fazer a respeito disso. Oba, vamos lá, adoramos a provocação, vamos lá. É uma inquietação nossa, né, como designers. Geralmente a indústria de embalagem, ela entrega um projeto estrutural, pode ser até uma replicação do que já existe, como o Hamilton comentou, e esse custo ele está integrado num centro de custos da empresa, geralmente integrado com a área administrativa. Por exemplo, o arte finalista ou projetista da gráfica, ele está integrado num centro de custos e aí a cada orçamento ele está lá com um percentual de um valor para pagar essa despesa da área de pré-impressão. Em contrapartida, o designer projetista ele ganha a partir daquilo que ele desenvolve em termos de projeto, ele cobra por um valor de projeto. A partir do momento que a gráfica entrega essa solução, sem custo aparente, né? Porque o cliente ele não tem essa noção de que a gráfica está, de alguma maneira, subsidiando esse serviço para o cliente. Mas a partir do momento que a gráfica entrega isso aparentemente sem custo, né, isso de certa forma é uma concorrência ruim para quem trabalha com desenvolvimento fora da indústria. Eu entendo, do seu ponto de vista eu entendo perfeitamente. Agora, por outro lado, se a gráfica efetivamente não cobrar isso, eu lamento, ela está perdendo dinheiro. Tem que ser parte do processo. Eu acho que é um processo integrado, inclusive, não tira o lugar do design, do projetista, de quem pensa em embalagem. Eu acho que há complementos em relação a isso, entendeu? Mas são serviços adicionais que sem dúvida, acabam ajudando o cliente, a marca, né, a atingir o seu cliente final, se me parece. Com certeza, e inclusive quando a gente fala de sustentabilidade, essa troca ainda é mais importante, porque nesse processo o projetista da gráfica ele pode dar muitas dicas também sobre como reduzir aparas, como reduzir a área de cola, né? Algumas questões que são pequenas, mas que fazem uma grande diferença lá na questão de desperdício, redução de impacto ambiental, podem ser resolvidas nessa conversa com algumas dicas que podem vir dos dois lados, né? Às vezes a gente se preocupa muito com o substrato, enquanto isso está gerando um monte de aparas que não precisariam existir. Então é uma balança que exige muita troca, exige um olhar de todos, né?
Como vocês disseram, é complementar mesmo, né? Mas é interessante isso. Fechando aqui, pegando o teu gancho de sustentabilidade, para a gente falar um pouco mais de sustentabilidade, que eu acho que é muito importante, eu queria que vocês dois destacassem alguma tendência em embalagem sustentável que os nossos ouvintes devem ficar de olho. Aí pode ser processo, pode ser matéria-prima, pode ser o que vocês quiserem, pode ser postura, pode ser o que vocês quiserem, mas algo, né, para o nosso ouvinte falar, poxa, sustentabilidade, vou olhar por esse caminho também. Vamos começar por você, Cris? Eu acho que tem esse caminho que eu comentei, né? Buscar, às vezes, reduzir a quantidade de apara, a quantidade de material que está sendo usado, né? Quando a gente fala de gráfica de papel cartão, às vezes a gente está usando uma gramatura muito acima do necessário, às vezes está enchendo de acabamentos que não seriam necessários, que não fariam tanta diferença no resultado final e que tem um grande impacto lá na ponta, né? Então, tem algumas pequenas coisas que a gente pode olhar que já são super palpáveis, a gente não precisa comprar matérias-primas especiais, não precisa mudar grandes processos, a gente pode só, de repente, buscar uma redução de uso de matéria-prima, que já vai fazer uma grande diferença. Isso também volto para a parte do design do projeto. Eu complemento. Quando a gente fala de sustentabilidade, de uma maneira geral, a gente tem que cuidar, porque às vezes um projeto aparentemente sustentável, se a gente conseguir olhar o ciclo de vida de uma maneira mais aprofundada, talvez aquele projeto que no primeiro momento pode ser super sustentável, mas de repente ele pode ter um impacto grande numa outra ponta, como por exemplo, existem análises de ciclo de vida que dizem que em determinadas regiões, transportar água de coco, por exemplo, ela pode ser muito mais sustentável numa embalagem de 1 litro de água de coco do que o próprio coco em fruta. Porque ali eu tenho um custo logístico de trazer de uma região longe para outra. Eu vou ter depois um descarte desse coco. Por mais que ele seja compostável ou orgânico, ele leva um tempo para fazer a degradação. E quando uma embalagem ela é bem é feita a logística reversa, ou ela é bem resolvida no seu fim de vida, pode ser que tenha um impacto muito menor. Então, quando me fazem uma pergunta, o que tem menor impacto, uma garrafa de vidro ou uma garrafa PET? Depende do contexto, né? Por exemplo, países com escassez hídrica, como a Índia, ela tem uma dificuldade enorme de lavar garrafas. Então, naquele contexto, pode ser que uma garrafa PET ela tenha um impacto menor do que uma garrafa de vidro. Quando a gente fala de sustentabilidade, a gente sempre tem que ter esse cuidado de olhar para todo esse processo e ver se realmente aquele projeto ele tem efetivamente um menor impacto do que outros, né? Além do greenwashing que está por aí, né? Que seria aquela informação que não é verdadeira sobre um determinado projeto. Por exemplo, eu sou verde, a minha empresa ela é ecossustentável. Essas informações elas não dizem muita coisa, né? Então é esse tipo de informação que a gente tem que evitar e também a gente tem que ter esse olhar sobre a cadeia, sobre todo o ciclo de vida para ver se realmente a embalagem ou um projeto ele está sendo sustentável de fato. Agora, você falando isso, Ricardo, acho que levantou aqui uma pergunta aqui na minha cabeça, porque eu fico pensando que realmente é um projeto de uma embalagem sustentável, ele é um projeto bastante complexo. Então, deixa eu pensar aqui de forma prática. Eu tenho uma empresa que desenvolvo bens de consumo e eu vou procurar vocês para desenvolverem um projeto de uma embalagem sustentável. Quanto tempo isso vai demorar? Eu sei que tem trocentos, né, N variáveis aí que vocês têm que levar em consideração. Mas, normalmente, quanto tempo demora o desenvolvimento de um projeto de uma embalagem sustentável? Depende da complexidade do projeto, né? A gente procura avaliar em 3 níveis, né? Um nível básico, que é um projeto com as informações que o cliente tem, porque muitas vezes a gente não tem uma análise de ciclo de vida completa, né? Inclusive, empresas pequenas não têm nem condições de fazer um levantamento em profundidade dessas informações. Ou, às vezes, a própria indústria gráfica ela não disponibiliza essas informações sobre o impacto da própria produção da embalagem, por exemplo.
Então nós temos um nível básico que é trabalhar com as informações que estão disponíveis e tentar buscar soluções em projetos que a gente já fez que comprovam de certa forma que tem um impacto ambiental menor. Por exemplo, reduzir uma gramatura de papel e não comprometer a integridade do produto, eu estou reduzindo o material. Então eu já tenho uma comprovação que isso efetivamente ele tem um impacto menor. Aí nós temos um processo intermediário que a gente tem mais informações disponíveis nessa cadeia toda, então a gente tem uma tomada de decisão um pouco mais assertiva, e aí quando a gente trabalha com empresa grande, essa empresa grande geralmente tem uma análise de ciclo de vida feita, e aí a gente trabalha com esses dados que estão disponíveis, e aí a gente consegue fazer um trabalho mais assertivo ainda, né? Entendi. Mas aí a gente está falando o quê? Desde do básico que você falou, um projeto que vai demorar aí 1, 2 meses, até um projeto que vai demorar 6 meses, 1 ano? Hoje o mercado ele não nos dá todo esse prazo, né? A gente já desenvolveu projetos em 1 semana, como a gente também desenvolve projetos que um projeto de pesquisa, por exemplo, pode durar 1, 2, 3 anos, né? Vai muito da escala de urgência do cliente. Quando são projetos mais disruptivos, geralmente o cliente ele te dá esse tempo maior, né? Projetos com uma grande inovação ou que vão mudar bastante processos dentro das empresas, vai ter um tempo maior de projeto, porque vai demandar muito mais mudanças, né? A gente pode tentar mudar uma matéria-prima, mas isso vai impactar nos processos, e aí tem que analisar a viabilidade financeira também, porque a sustentabilidade ela não leva em consideração só a matéria-prima, né? A gente tem que olhar se é economicamente viável e se é socialmente aceitável. A gente não pode olhar apenas para o meio ambiente. Não adianta a gente fazer uma embalagem mais sustentável, que é muito mais cara, e aí ela vai reduzir o poder de compra das pessoas, ou que vai inviabilizar financeiramente o lucro daquela operação. Então, é uma mudança bem complexa em alguns pontos assim que a gente tem que observar. Mas eu imagino que seja uma pressão grande e vai ser cada vez maior, né? Porque o tal do go-to-market é cada vez mais urgente, né? Então, traga alguma coisa nova para ontem, tá certo? É mais ou menos isso. E vocês devem sentir essa pressão cada vez maior na terra. Sim, e não é uma crítica, até pelo contrário, a gente é muito favorável dos sistemas de invase. Mas, assim como ele agiliza e reduz custo, ao mesmo tempo ele trava um pouco a mudança quando a gente trabalha com grandes escalas. Porque eu tenho um sistema de invase consolidado, eu tenho um processo fabril já redondo, e eu não tenho muita margem para mexer num projeto estrutural de uma embalagem, porque aquela máquina ela já está setada para aquele tipo de formato, né? Então, isso a gente vê também que é uma barreira para mudanças, principalmente afeta empresas de grande escala. É verdade. Daria um outro episódio só pra gente falar disso. Gente, muitíssimo obrigada. Adorei o papo. Obrigada pelo tempo de vocês. Obrigado por estarem aqui no Ondas Impressas. Obrigada, Tânia. Obrigada, Milton. A gente agradece. Foi um prazer também trocar essas ideias aqui. E ficamos à disposição. Quando quiserem conversar mais sobre isso, ou quem está nos ouvindo quiser entrar em contato com a gente para conversar mais, para tirar dúvidas, a gente fica à disposição. Obrigado pela oportunidade e é sempre muito bom falar sobre embalagem, né? E no contexto também da produção gráfica, que a gente tem muito carinho por ter nascido desse segmento, né? Então, obrigado aí pelo espaço, né? Pelo diálogo, que é sempre muito importante. Legal, abração para vocês, foi um prazer tê-los aqui, viu? É isso aí, pessoal. Lembrando para quem está ouvindo este episódio na estreia, hoje, 22 de março, às 19 horas, faremos uma live no Instagram direto da FESPA Digital Printing, feira focada em impressão digital, que vai até amanhã no Expo Center Norte, aqui em São Paulo. Cola no Insta do Ondas e vem saber das novidades. É isso aí. Além do Instagram, não esqueçam que estamos no LinkedIn e no Twitter, sempre como Ondas Impressas. É isso aí, gente. Valeu. Um grande beijo para todo mundo. Beijo, Hamilton. Abração a todos. Beijo, Tânia.